Acho que a grande pergunta que surge nesse aspecto é: todo casal briga? Isso é uma coisa que a gente vai falar hoje. Veja, todo casal tem conflitos. Se não tiver, né, acho que ou sabe, almas gêmeas que super se entenderam, ou muitas vezes é o medo que eu tenho de entrar num confronto, porque a nossa cultura é uma cultura que não gosta de conflito. A nossa cultura é uma cultura que incentiva as pessoas a deixar pra lá. Eu falo pra todo mundo que eu tô incomodado, mas não falo pra aquela pessoa que está me incomodando o que é que está me incomodando. E muitas vezes a gente acredita que o melhor é não dizer nada e deixar a coisa andar, porque ficaremos bem assim. Então, primeiramente, né, pra introduzir o vídeo, quando eu falo conflito, eu tô falando de diferença de ideias. Será que todo casal tem diferentes ideias? Sim. Será que todo casal briga no sentido de se exaltar, de ter um atrito maior? A briga vem do quê? A gente geralmente reproduz no nosso relacionamento comportamentos que a gente observou com os nossos pais e nos nossos relacionamentos anteriores. A gente sempre traz um pouco para a relação que a gente tá. Muitas vezes a gente aprendeu a discutir, a ficar bravo, a xingar, a ser agressivo, a ser passivo-agressivo, que é não dizer nada, só dar uma alfinetada, ao invés de conseguir se comunicar de uma maneira que a gente deixe claro o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente gostaria, o que a gente não gosta, o que a gente não quer mais, o que a gente não quer para a nossa vida. Então, eu penso que é uma característica muito forte da nossa cultura, a dificuldade de falar como a gente se sente quando é negativa, a dificuldade de dizer não, de fazer uma crítica construtiva, a dificuldade de saber sentar, conversar e resolver um impasse sem que isso vire um atrito. A forma com a qual a gente lida com coisas negativas, com críticas, vem das nossas experiências. E a primeira delas costuma ser a experiência dos nossos pais. Como é que eles brigam? Aliás, é um bom exercício para você que tá me assistindo. Como é que é as discussões e as brigas do seu pai? E quantas vezes você se pegou fazendo coisas muito parecidas? E às vezes até se ligando disso e dizendo: puxa, eu não queria fazer isso, eu não queria ser essa pessoa, eu sempre jurei que eu não ia ser parecido com os meus pais. Aí lá tô eu fazendo essas coisas. A gente acha, né, de modo geral, que as brigas de casal são aquelas: ah, porque você esqueceu de fazer isso, porque você não me ligou, porque no WhatsApp não sei o quê, babá. Mas a verdade é que a briga de casal nunca é sobre essas coisinhas. A verdade é que a briga de casal sempre envolve coisas maiores, que são poder e controle, intimidade e cuidado, e respeito e reconhecimento, né? Se eu mandei uma mensagem pra pessoa e a pessoa não viu, eu fico brava. Por quê? Porque eu me sinto desrespeitada, porque eu me sinto deixada de lado, porque eu sinto que eu não tô recebendo carinho bastante, atenção bastante. Se eu fico brava porque eu chego no final do dia em casa e minha casa tá toda revirada e meu marido já tá em casa e ele podia ter visto, eu me sinto mal, eu estou me sentindo não reconhecida. Se a gente briga muito por como as coisas deveriam ser, até onde que não tá rolando aí uma disputa de poder e de controle, quem manda mais, quem sabe mais, quem quer mais, quem acha que tem que ser daquele jeito. É a forma que a gente descobriu de se comunicar. E a verdade é que por trás de toda raiva tem mágoa. Por trás de toda crítica tem casais que uma das partes é muito crica, que tudo não acha legal, que a pessoa é difícil, né, com a outra parte. Até onde que a crítica não está muito mais relacionada a um desejo, a uma necessidade, a uma frustração, uma expectativa não realizada, que às vezes a própria pessoa que está sendo crítica o tempo inteiro não percebe, que às vezes a própria pessoa entende que tem algo errado, um sentimento errado, mas que ela não sabe identificar porque ela não tem um contato legal com as emoções dela e com os sentimentos dela. Mas ela não consegue resistir a ficar sendo crica, tá sempre pontuando alguma coisinha, tá sempre apontando uma coisa que poderia ser melhor, tá sempre... E daí tem aquelas variações de ser crica, né? Por exemplo, se eu cheguei atrasada, é culpa do trânsito. Agora, se você chegou atrasado, é porque você não liga pra mim. Isso é uma forma de ser crica e de causar brigas que não são necessariamente por causa do trânsito, né? Ou outra coisa do tipo... se eu coloquei na minha cabeça que você é um desorganizado, então eu vou ficar sempre procurando coisinhas que provem o que eu acho de você. E sempre vou partir do princípio, qualquer coisa que aconteça é por causa da sua desorganização. Repare o quanto a gente faz isso.
né? Casais onde uma das partes bebe, e não necessariamente é um alcoolismo, mas é uma pessoa que às vezes se passa, e enfim, né? Quando sai com os amigos e tal, ou fica um pouco mais feliz. Ou eu tenho um trauma com um pai ou uma mãe alcoolista, então eu tô sempre esperando que aquela pessoa vai fazer algo que vai me decepcionar, que vai me deixar ansiosa, Então eu tô sempre ao ataque. Cada vez que a pessoa não anda do jeito que eu gostaria, eu já tô lá fazendo uma crítica pra ela. É importante que a gente se perceba também. Como é que eu sou numa briga? Quais são as coisas que eu estou procurando numa briga sem perceber? Às vezes tem pessoas que precisam da adrenalina de estar sempre numa pequena angústia. Sempre tem que ter um atrito, sempre tem que ter uma coisinha. Porque foi também o ambiente que elas cresceram. Até onde que essas pessoas que estão sempre sendo críticas demais e entrando numa briga e são pessoas que não vieram de lares onde isso também era uma constante e elas entendem que casamento é assim, casamento tem disso. Vê, muitas coisas que eu tô falando nem são conscientes. Quando você se liga, você já está numa relação onde tem muito dessas picuinhas, né? A briga, ela tem 3 fases muito específicas. Ela é: eu ataco, eu atribuo a culpa ou a responsabilidade, e aí depois eu defendo. Então eu te falo uma coisa, falo que você é isso, isso e aquilo, e a sua reação vai ser se defender de mim, e eu já vou rebater. Na verdade, ninguém tá se escutando. Na verdade, a gente não tá brigando porque naquele dia o copo ficou em cima da mesa. Porque a gente começa a falar do copo e geralmente as brigas de casal são o quê? Você esqueceu o copo em cima da mesa. Ah, e você que fez não sei o quê? Ah, tá, mas em 1999, quando eu tinha falado com a minha mãe, bababá, e eu vou buscando um monte de coisa. É como se eu empilhasse um monte de louça numa pia, ao ponto que fica até difícil lavar a louça, porque é tanta louça que eu nem sei por onde começar. Muitas brigas de casal acabam sendo assim. A gente procura tanta coisa dentro de cada desculpa, de um copo, de uma toalha que ficou em cima da cama, de uma roupa amassada, de um horário atrasado, que a gente não tá mais falando daquilo ali. A gente precisava, na verdade, era dessa brecha para falar daquilo ali e mais de um monte de outras coisas que estão me incomodando. Será que eu sei brigar? Será que a gente sabe ter uma discussão saudável? Esquece, eu acho que a palavra briga eu vou tentar deixar bem claro, que para quando a gente perde a razão e fala coisas que não devia. E discutir será que a gente consegue trabalhar a forma que a gente vê uma coisa e tentar chegar no meio termo? Porque a verdade é, muitas vezes, a parte do casal que acabou de brigar junto com você teve uma experiência completamente diferente de você. O que ela viu naquele momento, pra ela, é exatamente daquela forma. Se ela acha que você é um desorganizado ou que você é uma atrasada crônica, não tem argumento no mundo, porque a pessoa já concluiu isso e ela vai agir de acordo com isso. É muito louco pensar que 2 pessoas estavam numa mesma situação, viveram a mesma coisa, mas a outra pessoa tem uma ideia diferente. Eu já vi casais ficarem extremamente irritados quando contam a versão deles de uma história e a outra parte fala: não foi isso que aconteceu, porque eu tava lá, você não tava lá também. Mas as pessoas, às vezes, elas têm realmente percepções muito diferentes no mesmo evento. O que irrita, né, geralmente a pessoa quando tá no meio dessa discussão? É o fato de que geralmente não dou o braço a torcer. Eu não tô discutindo, eu já tô me preparando pra me defender. Seja te acusando de outra coisa, seja com uma explicação, uma justificativa, ou seja com um silêncio. Porque daí a gente também consegue identificar hábitos na forma de ter coisas negativas no casal, tipo uma discussão. Geralmente um alimenta a personalidade, a parte ruim, a característica ruim do outro quando tá numa briga. Por exemplo, se eu sou do tipo que fala e me irrito e falo, a tendência da outra pessoa é ir recuando e ficando em silêncio. Quanto mais eu falo, mais em silêncio ela fica. Quanto mais em silêncio ela fica, mais irritada eu fico com esse comportamento e mais eu falo e a raiva vai tomando conta e aí a gente vai criando esses 2 padrões muito ruins, muito negativos no casal que, sem querer, reforçam o comportamento do outro. Fazem com que o outro realmente continue com aquele comportamento que você detesta. Se eu continuar falando, a outra pessoa vai continuar em silêncio. Se a outra pessoa ficar em silêncio, a outra pessoa vai continuar falando. Então fica aí uma dica. Este comportamento raramente funciona, acaba desgastando bastante o relacionamento e ambas as partes começam a criar aquela ideia bem fixa de tipo, ela é uma histérica e ele é muito fofo. Porque, gente, na nossa cultura, mulheres que ficam bravas são histéricas, homens que ficam bravos estão tomando o controle, né? Infelizmente, isso é verdade, não tem justificativa. É muito comum a gente ouvir quando a gente se irrita que você é uma louca, tá na TPM, o que aconteceu? Tá irritada por que agora? E quando é o cara, o tratamento é diferente. Eu não vou entrar nessa discussão porque isso não é o tópico do vídeo, mas é uma realidade. Eu nunca vi um homem ser chamado histérico.
fica a reflexão, né? Veja bem, depois de tudo isso, a pergunta pode ser, ok, então o que eu faço? Como brigar melhor? Como discutir melhor? Eu tenho 2 sugestões para esse momento. A primeira delas é escutativa. A realidade é que quando a gente está num momento de construção de tensão, por exemplo, no meio de uma briga, o nosso cérebro tem aí 10 segundos, o tanto de formar 3 frases, antes da gente começar a desligar e começar a entrar num ponto de defesa, onde eu já procuro coisas para me afastar de você em termos de diálogo, assim. Ou eu justifico, ou eu jogo a culpa em ti, ou eu fico em silêncio. Meu cérebro lentamente, aliás, rapidamente se arruma para eu começar um processo de autodefesa. Mas a parte de escutar é uma coisa que rapidinho some. Até porque a nossa educação também é uma educação que dificulta que a gente assuma a responsabilidade ativamente. Eu te escuto, eu entendi o que você quis dizer, talvez eu tenha errado. Ou, eu te escuto, eu consigo entender por que você pensa assim, mas eu continuo não concordando. Essas são formas de melhorar a escutativa. Vamos trocar construir tensão por escutar. Escutar não é o mesmo que dar a razão para outra pessoa e você acabar virando uma pessoa passiva, que eu escuto, então outra pessoa fala o que ela quiser. Não, a gente vai criar um diálogo. Então, a primeira coisa que eu sugiro a você é procurar trabalhar a sua escutativa. Quando outra pessoa tá brava, tá te reclamando, ao invés de você já desligar e ficar em silêncio e já começar a rebater, escuta. Escuta o que ela tem pra dizer. O que a incomoda? Poxa, eu amo essa pessoa, não quero saber o que realmente incomoda ela. Depois você escutou, você tenta dizer pra pessoa, olha, eu entendo o que você quer dizer, eu escutei o que você tem pra dizer, eu consigo entender porque se sente assim, mas não foi o que eu quis fazer. Ou não era a minha intenção. Ou definitivamente não foi isso que aconteceu, foi. E tentar falar disso num tom de voz firme, calmo, olhando nos olhos da pessoa, tentando fazer com que toda a sua postura seja de alguém que tá, eu tô te ouvindo, eu tô interessado no que você tá me dizendo. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, saiba a hora de se afastar. Todo mundo tem um limite. Tem pessoas que explodem muito rápido, tem pessoas que engolem, que fica tudo bem, que pode falar um tempão, mas daí elas explodem por uma coisa desse tamanho. Geralmente são esses 2 extremos, né? Se eu sou uma pessoa muito explosiva e eu sei que tem coisas na nossa relação que me irritam e que facilmente me tiram do sério, eu preciso olhar pra pessoa e dizer, fulano, olha só, eu não sei, eu não vou conseguir participar dessa conversa como eu deveria, porque eu sei que é importante pra ti e eu acho que é importante pra gente. Então eu preciso de um tempo pra poder abaixar, porque senão eu vou falar coisas que eu vou me arrepender. Ou, tá, olha só, eu não vou conseguir ter essa conversa agora, mas eu preciso que tu acredite em mim que eu vou voltar pra gente terminar essa conversa. E eu vou te pedir pra me dar um tempo pra ficar sozinha. Eu sei que tu vai querer vir atrás de mim pra ver se eu vou voltar mesmo, eu sei que daqui a pouco tu vai ficar com muita vontade de conversar comigo. Me dá um tempo. Essa conversa não morreu, a gente vai voltar pra essa conversa. E realmente volte. Porque muitas pessoas ficam desconfiadas porque talvez até já tenham um histórico de você ou de pessoas anteriores a você que falavam que iam resolver coisas e não resolviam. Proponha-se de verdade a resolver as questões que vocês têm. Agora, de cabeça quente, vocês só vão piorar mais a relação. Então, 2 dicas que eu te falo. A primeira, escuta o que outra pessoa tem pra dizer, mesmo que você não concorde. Cuidado com os comentários faciais, quando a pessoa fala que fica... tá. Cuidado com o sarcasmo. Escute a pessoa. Não importa se no final das contas você veja que nada a ver isso aí, mas todo mundo gosta de saber que tá tendo atenção. Isso já diminui bastante a poeira da coisa, certo? Se a poeira tá muito intensa, você tem que dizer, a gente não vai se entender assim. Essa conversa não é uma conversa, a gente já tá se agredindo, a gente não vai resolver nada. Vamos dar um tempo, vamos esfriar e a gente vai voltar pra conversar disso, tá? Crie essa forma de trazer a pessoa e lembrar ela que vocês são um time. Inclusive quando vocês discordam. Que vocês são um time. Inclusive quando alguém vai ter que abrir mão de algumas coisas. Isso vale pros 2. A gente é um time. Quando isso não existe, é a tal da relação de poder e de controle que eu tava falando. Se toda vez que eu tento conversar contigo não dá, você não deixa, você não quer, como é que a gente vai resolver um problema, né? Eu não sei se todo mundo que tá vendo esse vídeo agora já foi em um momento a pessoa que é difícil de conversar e já foi em algum momento a pessoa que é difícil de falar, né? A pessoa que eu não consigo chegar e a pessoa que quer falar e não é ouvida. De modo geral, isso acontece muito, essa gangorra. Presta atenção, o que você, neste momento, solteiro, casado, namorando, pode melhorar na sua forma de conversar com as pessoas? Porque essa mesma dica eu não preciso usar só pra casal. Também posso usar pra outras pessoas que são importantes na minha vida, tipo familiares.
É um treino, tá? Porque quanto mais intimidade a gente tem com alguém, mais difícil é pra gente puxar algumas rédeas, a gente ter paciência, a gente pensar antes de falar. Mas treina, porque isso é muito bom pra você. No fim das contas, é muito mais sobre autopreservação do que qualquer outra coisa.